Então, falando o que é o forward propagation, agora a gente vai aos pouquinhos em cada um. Não fiquem ansiosos. Eu sei que no começo mostrar tudo aquilo a gente fica perdidão. Então, inicialmente a gente tem o x, que é a entrada, o w, que são os pesos, e aí você vai fazer x, w, t, t aqui é transposta, eu esqueci de falar, matriz transposta mais b. Por que é matriz transposta? Vocês vão ver aqui agora. O que vocês vão fazer? É o vetor transposto. Você tem m instâncias e f atributos. O vetor, normalmente a gente fala que um vetor é um vetor coluna, que é um vetor que é representado por suas colunas. Aí você tem que pôr a transposta dele para transformar ele em um vetor, era um vetor linha e virou um vetor coluna. E aí você transformando em vetor coluna, você consegue fazer a multiplicação de matrizes, que é fazer essa multiplicação, vocês vão perceber assim, vamos supor se você só tivesse essa instância aqui. Para cada elemento dessa instância, você ia multiplicar para cada peso aqui. Então é justamente isso que eu falei para vocês. Cada atributo é ponderado por um determinado peso, e cada instância aqui é ponderado por um determinado peso que tem aqui, para dar um resultado Z aqui, somando por B. Então, primeiro você faz essa multiplicação. Então, você faz essa multiplicação para cada instância. Você faz essa multiplicação de WT e vai me dar um resultado em Z aqui. Quem tiver um pouquinho de dificuldade de entender multiplicação de matrizes, dá uma pesquisada no Google como funciona a multiplicação de matrizes, mas é bem tranquilo. E aí vocês vão ver até, quem for ver, que como você vai somar B aqui. Na verdade, a gente simplifica aqui somando um B, que é um bias term, e o W é multiplicado aqui, lembrando que inicialmente são valores aleatórios, para depois você ir descobrindo eles. Esse W aqui e esse B aqui, esse B, essa soma do B, vocês vão ver que é meio matematicamente estranho você somar um escalar num valor, numa matriz. Mas é porque, geralmente eu uso assim, porque em Python, você somar B nisso daqui é a mesma coisa que somar B no resultado desse vetor que vai ser criado da multiplicação dessa matriz e desse vetor. Então, isso daí é uma técnica que a gente chama de broadcasting, que ele é feito automaticamente isso. Ele transforma esse B aqui em um vetor de 3 posições com valor de B e soma nesse vetor. Como eu gosto muito de Python e às vezes eu geralmente dou essa aula mostrando práticas em Python, e geralmente a aprendizagem de máquina tem muita biblioteca em Python, é muito interessante vocês conhecerem. Também tem vários outras linguagens de programação que também pode usar esse broadcasting, que é justamente fazer o broadcasting, né, a transmissão desse B para cada posição do resultado da multiplicação dessa matriz com esse vetor. Então aqui você vai ter um resultado de um Z, aqui você tem F atributos e M instâncias, e aí para cada instância você vai ter um vetor Z de M, de tamanho M, que ou seja, é um resultado para cada instância. Faz sentido, né, gente? Que você vai ter um resultado para cada instância aqui. Depois desse resultado para cada instância, o que você vai fazer? Você vai transformar esse resultado aqui num valor de sigma de Z. Por quê? Que aí você transforma esse resultado aqui num valor entre 0 e 1, justamente para fazer a predição. Então, o A vai ficar um valor entre 0 e 1, para depois você calcular o Y chapéu, que é justamente 0 ou 1, dependendo do meu valor de A aqui. E aí você vai ter justamente o sigma de Z é uma função de transformação que é representado por isso daqui, que você vai ter um valor entre 0 e 1. Aqui a gente está mostrando o resultado aqui, fica um resultado entre 0 e 1. E aí é sempre muito mais próximo ou de 0 ou de 1. E nunca vai ficar muito assim, em 0,5. Então é bem interessante essa função para a transformação e a predição disso. Inicialmente, como W, o peso vai ser aleatório e B vai ser aleatório, então vai dar um resultado totalmente aleatório também de entre 0 e 1, né? E depois a gente vai aprendendo W e B para otimizar a nossa função de perda. Então no final a gente tem que fazer a nossa função de perda. Então, o erro da entropia cruzada, a gente poderia usar qualquer tipo de cálculo de erro. Tem uns cálculos mais intuitivos, tipo o erro mesmo em si, o erro ao quadrado, o erro médio, que é você calcular a média do erro. O erro da entropia, a entropia cruzada é muito usada porque é mais por uma questão da forma que ela é otimizada, que a otimização dela é melhor, o cálculo do gradiente e tal,
para regressão logística é melhor usar ela, você cai menos erros, chances de cair em um mínimo local e etc, a função de perda que dá nela. Então, o que, que ela é? Você tem que pegar o YI é o resultado, lembrando que numa função de perda, eu estou querendo pegar o resultado real, ou seja, por exemplo, vamos supor, eu estou prevendo artigos da Wikipédia pela qualidade, prevendo a qualidade de artigos da Wikipédia. O YI é a qualidade real dele, quanto que é o valor da qualidade real. A de I foi a qualidade prevista. Geralmente a gente usa a de I, a gente não usa o Y chapéu para isso não, porque você está querendo otimizar justamente esse a de I, você está querendo aproximar esse a de I o máximo possível, né? Ou de 0 ou de 1. Então aí o que você faz? Você faz o YI vezes o log de a de I mais 1 menos YI vezes log de 1 menos a de I. Não é muito intuitiva essa forma, mas a gente pode pensar, vamos supor que a minha classe real é 1. Se a minha classe real é 1, eu quero que o meu erro, quando o meu A de 1, quanto mais ele for próximo de 1, menor o erro, quanto mais próximo de 0, maior o erro, né? Então, por exemplo, se o meu resultado for 0.2, se a gente for ver esse cálculo aqui, vai me dar o erro de 0.69. E aí, se eu for diminuindo esse A de 1, ou seja, aproximando de 0, o meu erro vai ser maior. Então, é justamente essa. Se a minha classe for igual a 1, quanto menor é o meu valor, maior vai ser o meu erro. O contrário também é a mesma coisa. Se o meu YI vai ser igual a 0, então, quanto mais ele se aproximar de 1, maior vai ser o meu erro. Vocês podem também brincar de fazer outros cálculos aí, vocês vão ver. E por que eu usei só o menos log de 0,1 aqui? Porque você vai ver que se YI de igual a 1, então eu só uso essa parte é zerada, né? Aí eu só uso essa partezinha aqui. Então essa que é a ideia mesmo do nosso resultado e como que calcula essa função de erro aqui. E aí aqui a gente também tem um exemplo gráfico, né, disso, né? A entropia cruzada quando y é igual a 1. Então quando y é igual a 1, né? Então aqui você tem o resultado da entropia cruzada e o A, que é a probabilidade de ser de uma classe que quanto mais 0,5 para 1, então a probabilidade de ser da classe 1. Então quanto mais próximo de 1, ó, menor vai ser esse erro da minha entropia cruzada. E você vê que justamente essa função é uma função que acaba aqui para o gradiente, ela é muito boa. Por quê? Porque quando está distante de 1, o decrescimento dela é muito rápido. Quando vai se aproximando de 1, o decrescimento dela vai sendo mais suave. Isso é muito bom para aprendizado e por isso que a gente acaba usando isso como função de perda também.